Bora lá, galera, contabilidade de custos, uma questão aqui, né, da Cefim Rondônia, né, Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia, né, uma prova aqui de auditor. Vamos lá, essa questão ela é bem interessante, né, ela é bastante teórica, né, totalmente teórica, não vai exigir nenhum cálculo da gente, e é uma questão básica de contabilidade de custos, porém o examinador colocou uma situação na qual o candidato ele tem que refletir um pouco, né, sobre os custos fixos para poder determinar o método de custeio mais adequado para a empresa aqui que ele coloca nessa questão. Tá? É uma questão que deu uma resposta um pouco controversa. Eu vou discutir um pouco sobre isso, mas a grande ideia de trazer essa questão aqui para vocês é o seguinte: falar sobre classificação de custos, tanto com relação ao volume de produção quanto com relação ao critério de rateio, e também sobre os métodos de custeio e suas principais diferenças. Então vamos lá, se você já estuda contabilidade de custos, vai ser interessante para você fazer uma reflexão com relação à problemática dos custos diretos, que é o que a questão traz para a gente. Se você nunca estudou contabilidade de custos na vida, mas está pensando em se preparar aí para concursos na área fiscal, é interessante ver essa resolução aqui, porque a gente vai falar do básico da contabilidade de custos, beleza? Então vamos lá pro enunciado. Normalmente eu começo a ler o enunciado do início até o final, fazendo as marcações, né, os detalhes e tudo mais. Eu vou dar uma dica aqui para vocês que é o seguinte: questão de contabilidade, vai para o último parágrafo, vai para o comando da questão, e aí você já, né, pega ali qual que é o que o examinador está te pedindo. Depois disso você volta para o início da questão e já lê a questão, né, com esse comando aí na cabeça. Então vamos lá, para não se alongar muito nesse vídeo. Vamos lá. O último parágrafo diz o seguinte: com base nas informações acima, assinale a opção que indica o método de custeio mais adequado para a companhia Delta. Beleza, ele está pedindo para a gente indicar o método de custeio mais adequado. Agora a gente vai para a questão em si. Bom, a companhia Delta fabrica e vende 20 tipos de cadernos. Entre os tipos estão cadernos grandes, médios e pequenos, com e sem linhas, de capa dura, de capa mole e com diferentes capas. Beleza. Além disso, a empresa aceita encomenda de escolas para produção de cadernos customizados. Bom, o que a gente pode extrair aí desse primeiro parágrafo? Que a empresa tem uma gama de produtos ali muito grande. Ela não fabrica, por exemplo, só um tipo de caderno, são vários tipos, de várias qualidades, de várias características, inclusive encomendas customizadas, beleza? Fixa isso daí, que isso daí vai ser importante para resolver a questão. Agora, o que ela continua dizendo? Os custos fixos da empresa costumam representar 70% do custo total. Bom, aqui eu já vou começar a fazer aqui as nossas marcações, beleza? Aqui no primeiro parágrafo eu não vou marcar nada, né? Mas cabe a reflexão aqui de que nesse primeiro parágrafo ela está indicando para a gente que a empresa tem uma grande variedade de produtos, né, produzidos ali no período. E aqui no segundo parágrafo, o que eu vou marcar para a gente? Olha, está dizendo que os custos fixos costumam representar 70% do custo total dos produtos, beleza? O que isso daqui indica para a gente? Ter um custo fixo muito alto indica algumas problemáticas. Só que a gente de fato só consegue descobrir essas problemáticas se a gente conhece o básico da contabilidade de custos. Vamos lá. E qual que é o básico da contabilidade de custos? Primeiro, classificação de custos. O que é a classificação de custos? Nada mais é do que a gente determinar os tipos de custos que a gente tem na nossa produção. E basicamente, galera, a gente tem duas classificações de custos. Uma com relação ao volume. Vou colocar aqui, com relação ao volume. Volume o quê? O volume produzido, beleza? E a gente tem uma outra classificação com relação, colocar mais aqui embaixo, com relação ao critério de rateio. Critério de rateio. Beleza? Tá, com relação ao volume, quais são os tipos de custos que a gente tem na contabilidade? Bom, a gente tem basicamente dois. Primeiro, o custo variável.
O custo variável, como o nome dele indica, ele é aquele custo que varia em relação ao volume. Ou seja, se eu produzir mais, ele vai ser mais elevado, se eu produzir menos, ele vai ser menos elevado. Quer um exemplo bem interessante de custo variável? É esse daqui, ó. Vou colocar aqui, ó, exemplo. Um exemplo de custo variável é a matéria-prima. Matéria-prima é um exemplo de custo variável. Pensa comigo, se eu produzo caderno, né, um dos itens, né, uma das matérias-primas que eu tenho ali é o papel. Imagina, por exemplo, que esse papel ele tenha o custo dele, né, o valor dele por gramas. Né? Então, digamos que eu utilizei ali para produzir um caderno 1.000 gramas de papel, 1 quilo. Não, 1.000 gramas é muito, né? Um caderno pode pesar 1 quilo, mas, por exemplo, eu usei 200 gramas de papel. Se o preço da grama de papel for de 1 centavo, eu vou ter R$ 2. Né? Então, basicamente, a gente pode ver que esse custo de R$ 2 esteve em função do volume produzido. Se eu produzir um caderno com 100 gramas, esse custo de R$ 2 vai diminuir para R$ 1. Se eu produzir um caderno de 300 gramas, né, sendo que é 1 centavo cada grama, esse custo vai, né, se alterar, vai ser elevado ali para R$ 3. Então, vê que o volume produzido é importante para o custo variável. Por quê? Porque ele é classificado como variável, porque ele varia em relação ao volume, beleza? Só que a gente tem um outro tipo de custo aqui. Né? Qual é o outro tipo de custo que a gente tem? A gente tem o custo fixo. Ah, professor, esse é o custo fixo que a questão está trazendo para a gente. Exatamente, esse é o custo fixo que a questão está trazendo para a gente. E esse custo fixo, o principal exemplo que a gente pode dar dele, né, a gente pode dar muitos exemplos, mas eu vou falar aqui de um que é clássico, que é o aluguel. Aluguel. Aluguel de onde? Aluguel da fábrica. Né? Não vou escrever aqui, mas para ficar subentendido, é o aluguel, por exemplo, do galpão da fábrica. Não pode ser o aluguel do prédio administrativo da empresa, né? Porque dentro da contabilidade de custos a gente classifica, né, entre custo e despesa. Né? O custo é aquilo que tem relação com a produção, a despesa ela não tem relação com a produção. Mas com relação a essa classificação de volume, né, em relação ao volume, o custo fixo ele é aquele que não varia em relação ao volume produzido. Então vamos lá, eu tenho um aluguel da fábrica que custa 10 mil. Imagina que eu produzi um caderno só. Esses 10 mil vão continuar sendo o mesmo valor, não vai mudar. Agora imagina que eu produzi, ao invés de um caderno, eu produzi 10 mil cadernos. Esse 10 mil de aluguel vai ser o mesmo custo, ele não muda. E por que, que ele é um custo, né, relacionado à produção de caderno? Porque ele é o aluguel da fábrica onde eu estou produzindo caderno. Mas ele não varia em relação à produção. Essa é a lógica por trás do custo fixo, beleza? Então vamos lá. Qual é a outra classificação que a gente tem? A gente tem classificação com relação ao critério de rateio. E com relação ao critério de rateio, a gente tem duas classificações. Primeiro, direto e segundo, indireto. O que é o custo direto? É aquele custo ao qual eu não necessito de um critério de rateio. Quer um exemplo interessante de custo direto? Bom, vou citar o mesmo exemplo aqui ó, que eu estava dando aqui em cima. Matéria-prima. Por que a matéria-prima ela é um custo direto? Porque eu não preciso de nenhum critério de rateio para alocar esse custo ao meu produto. Então, voltando aqui à questão, eu tenho produção de caderno. Eu sei que um dos itens de matéria-prima desse caderno é o papel. Bom, para eu saber qual foi o custo da utilização do meu papel para produzir um caderno, eu só preciso saber o custo do papel. Se é, por exemplo, R$ 1 a grama, um centavo a grama, eu vou multiplicar a quantidade de gramas de papel que eu utilizei em cada caderno pelo valor da grama do papel. Vê que nesse tipo, né, de situação, nesse exemplo que eu estou dando, o meu custo ele é direto. Eu não precisei criar um critério. Né? A pessoa pode pensar, professor, mas será que quando eu multiplico o valor da grama pela quantidade da grama, não estou utilizando um critério? Não, isso é direto. Por que isso é direto? Pensa comigo. Se uma grama de papel custar R$ 1 e eu usei 100 gramas, né? Um centavo e eu usei 100 gramas, eu vou ter um custo de R$ 1. Né, nessa produção desse caderno. Tanto faz eu analisar isso aqui, como qualquer outra pessoa, isso é muito facilmente identificável no produto.
Uma outra característica também do custo direto, né, que a gente costuma dizer que a gente consegue visualizar, né, exatamente o item que provoca o custo no produto. No caso do exemplo do caderno, né, que é o que a questão está trazendo, eu consigo visualizar o papel ali. Mas eu não poderia, por exemplo, eu não consigo visualizar o aluguel, né, o aluguel da fábrica nesse caderno. Por isso a gente tem a figura dos custos indiretos. Os custos indiretos eu necessito, né, ter um critério de rateio. Eu tenho aqui, ó, vou colocar aqui o aluguel, eu tenho aqui também, ó, poderia colocar aqui o sistema de vigilância, né, do local onde funciona a minha fábrica. Enfim, né, a empresa que terceirizada, por exemplo, que limpa o local da fábrica, ou os próprios, né, trabalhadores e materiais que eu utilizo para limpar a fábrica, é tudo custo indireto. Por quê? Porque eu preciso criar um critério de rateio. Normalmente o critério de rateio de um custo indireto é a quantidade. Então, por exemplo, se eu tenho um aluguel aqui que custa 10 mil, e aí eu produzi 10 mil unidades. O que eu vou fazer para determinar aqui, né, para ratear esse custo do aluguel, ó, aluguel, na minha produção? Vou colocar aqui como volume, né, volume produzido. Basicamente, eu vou pegar o valor do aluguel, esses 10 mil reais, e dividir pelas 10 mil unidades produzidas. Então, cada unidade teria R$ 1 de custo de aluguel incorporado ao custo desse produto. Beleza? Só que eu poderia também criar um outro critério, porque, por exemplo, se eu tenho o caderno A, o caderno B e o caderno C, o caderno A ele leva 20 minutos para ficar pronto. O caderno B ele leva 25 minutos e o caderno C ele leva 30 minutos. Então vou colocar aqui, ó, caderno. Esse aqui são os tipos de caderno, né? E esse aqui é a hora de trabalho, né? Hora T, beleza? Eu poderia, mediante essa situação, criar critérios diferentes, né, para alocar os custos diretos. Então, por exemplo, o meu gasto com aluguel ou gasto com vigilância, pegar o aluguel aqui que já está no quadro, né, de 10 mil reais, eu poderia fazer o seguinte, olha, ele vai ser proporcional à hora, né, ao tempo que eu levo para produzir cada um desses cadernos. Então, imaginando aqui que eu tenho, ó, 20 mais, né, 25 mais 30, qual que é o tempo total aqui? Eu tenho 20 mais 25, 45 mais 30, 75 minutos, né? 75 aqui, min. O que eu poderia fazer? Fazer uma relação, ó, o primeiro caderno é 20 por 75. Essa proporção eu vou aplicar ao meu valor de 10 mil. Então, sei lá, né, 20 por 75, vamos fazer aqui a conta rapidinho só para a gente ver como é que dá e para consolidar esse exemplo que eu estou passando aqui para vocês. Ó, se eu dividir aqui, ó, 20 dividido por 75, eu vou ter 0,27, beleza? 0,27, ó, colocar aqui embaixo, igual a 0,27. Aproximadamente, né, em percentual, 27%, beleza? Então, 27% desse valor aqui, ó, de 10 mil, ia para o meu produto A, beleza? E assim eu faria com todos os outros. Vê que eu já criei um outro critério de rateio, né? É o mesmo custo fixo, é o mesmo valor, mas eu poderia ter critérios diferentes. Ambos os critérios estão corretos, né? Tudo vai depender da forma como eu visualizo, né, os custos, da forma como eu quero gerenciar a minha empresa, beleza? Então vamos lá, vou apagar isso daqui para a gente ter mais espaço para escrever e também para colocar mais informações aqui, né? mais informações sobre os métodos de custeio. Mas beleza, professor, por que o senhor está falando sobre essa classificação de custos? Bom, porque eu preciso saber que existem, né, duas classificações, uma com relação ao volume, outra com relação ao critério, né, de rateio, e eu preciso saber que aqui, ó, a questão está tratando para a gente, ó, de um custo fixo. Opa, custo fixo, beleza. Custo fixo, via de regra, ele é um custo indireto. Perfeito? Qual que é a diferença do custo indireto para o direto? É que eu preciso de um critério de rateio. Só que aí entra um ponto crucial para a gente resolver essa questão. Custo fixo é um problema, porque o critério de rateio ele é sempre subjetivo. E a contabilidade, né, enquanto sistema de informação, ela deve buscar sempre reduzir a sua subjetividade. Né? Então, quanto menos subjetividade eu tiver na informação contábil, melhor. Pensando nisso,
né, é que a gente vai ter, né, dentro da contabilidade de custos, uma gama muito grande de métodos de custeio. Por quê? A grande problemática aqui é criar critérios de rateio que sejam minimamente subjetivos, que seja o menos subjetivo possível. E cada método de custeio, né, dentro da contabilidade de custos, buscou fazer isso à sua maneira, beleza? Então agora a gente vai para as alternativas que ele está pedindo aqui para a gente, ó, indique o método de custeio. E eu vou falando sobre esses métodos conforme a gente for lendo as alternativas, beleza? Então vamos lá, ó, custo padrão. A gente poderia considerar o custo padrão, né, como o método mais indicado? Bom, não. Por que, que a gente não pode, professor? Custo padrão, o que, que é isso? Ó, não, a gente não pode. Esse aqui está errado, vou riscar. Por quê? Porque custo padrão não é método de custeio. Ó. Não é método. Não é um método de custeio. Colocar aqui de custeio, né, para ficar claro. Não é método de custeio. Custo padrão é um método de precificação, né? Então, ele não é um método de custeio, é um método de precificação. Eu não vou entrar nos detalhes, porque a gente não precisa dos detalhes para entender que essa questão, que essa alternativa está errada. Basicamente, eu preciso saber que ele não é um método de custeio. Bom, alternativa B, departamentalização. Mais uma vez, assim como a alternativa A, também não é método de custeio. Departamentalização é um processo que existe em alguns métodos de custeio. Está dentro do método, mas não é um método em si. Beleza? Agora, as três alternativas aqui embaixo representam métodos de custeio. Opa, agora bacana. Você vê que até a palavra ó, custeio, custeio, custeio. Aqui está como custo, não vale, é um método de custeio, beleza? Então vamos lá, ó. Método de custeio por absorção. Vou colocar aqui, ó, absorção. Qual que é a grande sacada do método de custeio por absorção? Ó, aqui eu tenho a utilização dos custos variáveis e também dos custos fixos. Beleza, pessoal? Então aqui eu utilizo os dois custos para formar o custo do meu produto. Isso é diferente do método de custeio variável. Vou colocar aqui só variável. Por quê? No custeio variável, como o próprio nome indica, eu só utilizo o custo variável. Eu não utilizo o custo fixo. Então, o meu produto só leva os custos variáveis. Ele não leva o custo fixo. Daí o nome custeio variável, também chamado, né, colocar aqui, de custeio direto. Beleza? Outra característica importante desse método que pode ser cobrado em prova. O custo fixo, ó, colocar aqui até com uma cor de caneta diferente, ó, o custo fixo, ó, fixo, vai para resultado. Ele não transita pelo estoque. Beleza? Resultado. Ele não transita pelo estoque. Bom, em outros vídeos eu vou abordar um pouco mais sobre essa questão aqui, né? Que é importante também para a gente resolver algumas questões envolvendo métodos de custeio. Mas nesse vídeo eu vou falar só sobre isso para a gente não se alongar muito. Isso daqui já é o bastante para a gente resolver essa questão, beleza? Agora a gente tem um outro método de custeio ali, que é o baseado em atividades, que ele também é chamado de ABC, método ABC. Activity Based Costing, né? É um termo em inglês. E basicamente qual que é a grande sacada do método ABC? Ó, diferentemente do absorção e do variável, ele não aloca os custos diretamente ao produto. Aqui, ó, os custos eles são alocados às atividades, por isso é o método de custeio por atividades, né? Atividades. E essas atividades, fazer uma setinha aqui para baixo, né, são alocadas aos produtos. Né? Então, entre o produto e o custo, eu tenho essa figura aqui da atividade. Por que isso? Porque no método de custeio ABC, há uma busca muito pesada por diminuir, né? Vou colocar aqui, ó, busca, deixa eu apagar aqui isso, busca, reduzir, ó, a
subjetividade, beleza? Subjetividade onde, pessoal? Professor, onde que está essa subjetividade? A subjetividade está aqui, ó, em determinar o critério de rateio. Vou até colocar um marca-texto grande aqui para ficar bem claro. Toda vez que a gente vai determinar o critério de rateio do custo indireto, a gente acaba sendo subjetivo. O método de custeio ABC, ele busca reduzir a subjetividade. Como que ele busca fazer isso? Ele não aloca diretamente o custo ao produto, ele aloca o custo à atividade. Agora explicando de uma maneira mais didática, para a gente ver como que o custeio ABC ele acaba reduzindo a subjetividade. Vamos lá. Ó, vamos imaginar aqui uma empresa de confecção de roupas, beleza? Ó, vou colocar aqui uma caneta para a gente colocar, ó, empresa de confecção. O que uma empresa de confecção de roupa tem? Né? Digamos aqui que seja uma empresa que fabrique ali vários tipos de roupa. Bom, ela vai ter aqui, ó, a calça, que é um dos produtos, ela vai ter a camisa, ela vai ter o vestido e assim por diante, beleza? Quais os departamentos, ou melhor, quais as atividades a gente poderia identificar numa empresa de confecção? Ó, poderia estar algumas aqui, ó. Atividade de corte, que é aquela parte da empresa, que, né, o departamento ali que corta os tecidos nos tamanhos corretos. A gente tem as atividades de costura. A gente tem a atividade talvez de tingimento, acabamento, enfim, etc. São várias atividades. E aí o que eu faria nesse cenário aqui? Eu iria pegar os recursos, né, que eu consumo, por exemplo, na atividade de costura, eu poderia consumir aqui o recurso linha, o recurso máquina, né, que é a máquina de costura, etc. E depois que eu aloquei esses recursos aqui a essas atividades, eu vou determinar o quanto cada produto desse consumiu dessas atividades. A calça consumiu quanto do corte? Consumiu quanto da costura? Consumiu quanto do tingimento? E conforme esse percentual, né, de consumo das atividades, eu vou determinar o meu custo. Né? Então, qual que é a grande sacada por trás do ABC? É buscar reduzir a subjetividade na alocação dos custos indiretos, né? no rateio dos custos indiretos. Agora, voltando para a questão aqui. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho custo fixo no montante total de 70%. Custo fixo, via de regra, é custo indireto. Qual que é a grande problemática do custo indireto? É que o critério de rateio é sempre subjetivo. Contabilidade, enquanto sistema de informação, tem que buscar reduzir subjetividade. Então, um método de custeio mais adequado, né, conforme a gente leu aqui no enunciado, conforme essas características dessa empresa, seria o custeio por atividades, né, ou baseado em atividades, também chamado de ABC. Beleza? Só que agora eu vou fazer uma crítica a essa questão. Vamos lá. A gente está falando de uma questão, pessoal, que é uma questão objetiva. Isso aqui não é uma questão dissertativa. Ele não está pedindo para a gente disserte sobre os métodos de custeio, considerando a situação apresentada, indique o mais indicado. Não, não é isso. Né? Indique o mais indicado é uma redundância, né? Mas indique o mais adequado. Não, não é isso. Ele trouxe uma questão objetiva e deu alternativas para a gente. Ao meu ver, essa questão estaria mais coerente com essa resposta que o examinador deu se nesse último parágrafo ele trouxesse uma modificação aqui. Digamos que esse parágrafo fosse assim. Ó, com base nas informações acima, aí entre essa primeira parte e essa, ele trouxesse mais uma informação, que é o seguinte, ó, com base nas informações acima e considerando que a empresa busca reduzir, né, a subjetividade no critério, né, de rateio dos custos indiretos, né, determine ou indique o método de custeio mais adequado para a companhia Delta. Por quê? Porque dessa forma eu tornaria essa questão, esse comando, essa pergunta mais objetiva. Se eu estou falando de questão objetiva, pessoal, a questão objetiva, como o próprio nome indica, ela precisa ser objetiva. Ela tem que ser objetiva na resposta, por isso ela tem alternativas, né? Não tem como você fugir dessas alternativas.
e ela também precisa ser objetiva na pergunta. Ao meu ver, essa pergunta caberia recurso. Só que, né, por experiência, eu acho que a banca não aceitaria, porque ela poderia dizer que está subentendido que aqui a gente precisa considerar que existe um problema em alocação de custo indireto e, por conta disso, o ABC, o método de custeio baseado em atividade, seria o mais adequado. Mas, ao meu ver, faltou objetividade do examinador. A gente não sabe até que ponto isso é feito de propósito, né, para provocar ali essa dúvida realmente em quem está resolvendo a questão, ou até que ponto, às vezes, foi um vacilo mesmo, né, do examinador, e ele fez a questão numa boa intenção, mas faltou ali ser um pouco mais objetivo. Considerando que esses examinadores, via de regra, têm muita experiência em elaborar questões, é muito difícil pensar que isso não é feito de forma proposital, ou seja, ele colocou isso daqui, né, de uma forma um pouco subjetiva, né, muito pouco objetiva, exatamente para que tornasse essa questão um pouco mais difícil, já que o tema da questão em si não é difícil, ele está cobrando o básico de contabilidade de custos, mas a forma como ele colocou pode provocar uma certa confusão, né, no candidato. Beleza, pessoal? Ó, questãozinha simples, né, na temática dela, mas complexa pela forma como o examinador colocou as informações aqui e, ao meu ver, faltou objetividade. Mas é uma questão interessante para a gente treinar o pensamento da FGV em relação a método de custeio, né, custeio variável, custeio fixo, custeio direto, custeio não, perdão, custo direto, custo indireto, custo fixo, custo variável. Beleza? É isso, pessoal. Um abraço, dúvidas aí nos comentários e nos encontramos no próximo vídeo.